Feche seus olhos aí no seu lugar nessa hora. Abra sua mão. Eu me lembro que eu já tinha participado de um encontro com Deus, indo participando uma primeira vez, depois eu fui trabalhando outras vezes. E quem já foi em encontro, participando, ou do outro lado, servindo, sabe o quanto é especial. E eu me lembro que nós tínhamos recebido muito de Deus naquele encontro. Tínhamos recebido muito do Espírito Santo naquele encontro, e nas noites seguintes, eu me lembro que quando nós voltamos, eu tive uma segunda-feira normal, uma terça-feira normal, uma quarta-feira normal. E quando foi lá para quinta-feira, quase o finalzinho da semana, eu me lembro que eu estava deitado na cama, já ia dormir, não era casado ainda. E eu me lembro que eu fechei os meus olhos e falei com o Senhor. Falei: Senhor, por que o Senhor vai lá de um jeito diferente? Por que o Senhor vai num encontro de um jeito diferente? E por que o Senhor não vem aqui e agora? Eu me lembro que eu estava lendo um livro e o autor falava assim: agora você fecha o livro e faça uma oração ao Senhor. E essa foi minha oração. E eu disse assim: Senhor, será que precisa ter outro encontro? Outro encontro com Deus para poder sentir a Tua presença de novo? Não daquele jeito. E eu me lembro que eu estava deitado, meu coração começou a pegar fogo, meu corpo começou a queimar de um jeito diferente. E começou a vir um choro copioso. Minha alma começou a gritar copiosamente. Eu me lembro que o Espírito Santo me visitou de uma maneira tão profunda naquela noite. E por que eu estou contando isso para você? Porque sem demagogia, irmão, sem demagogia, irmã, é só pedir. É só pedir. É só pedir, é só dizer: Deus eterno, se revela para mim quem Tu és. É só dizer: Espírito Santo, me visita nessa noite. Sabe, será que o Senhor pode encontrar sinceridade nessa oração? Será que o Senhor pode encontrar sinceridade nessa oração? Diz para Ele, diz: Espírito Santo, me visita nessa noite. É bom te ter aqui, Senhor.
É bom sentir o Senhor, meu Pai. É bom saber que o Senhor sempre está presente. Pede a Ele. Pede a Ele, diga: Espírito Santo, deixa eu te sentir nessa noite. Diga a Ele, diga: meu amigo Espírito Santo, marca o meu coração nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca o cansado nessa noite, Senhor. Toca a cansada nessa noite. Espírito Santo, nós não acendemos a chama em ninguém. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Sabe, irmão, é tão simples. É tão simples, tão simples. Nós carregamos os fardos da nossa vida por algum motivo de maneira sozinha. Andamos sozinhos, machucados. Fazemos força sozinhos porque não deixamos o Espírito Santo nos ajudar.
Quero convidar os irmãos nessa noite, homens com homens, mulheres com mulheres nessa hora. Vamos estar orando uns com os outros. Pergunte se tem algum pedido de oração. Vamos lá. Vamos lá, deixa o Espírito Santo falar pela tua boca nessa hora. Deixa o Espírito Santo falar pelos teus lábios nessa noite. Vamos lá. Permita o Espírito Santo falar pelos teus lábios nessa noite. Oririmini o sochara labriasse na mato coronomi antrabalabassono no mundo. Alaia naia daia na masuri minimi o sarababai. Sorororo briasso chama. Srotono moshiara labriana matrono no corono mono no siri mini mini misa. Ara lava lava soro loro briono momo moshoro lo crono mosoro no mono mosho. Ara na 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 briam bossara lava lava baba 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 shiri ni mama soro lo crono mosho. O rono moshoro loro briama soro lo cochara na mana masoro no mo. Só mais uma vez, não só mais uma vez. Queremos o que nunca vimos antes, Senhor. Diga a Ele, meu amigo Espírito Santo, usa a minha vida. Desfrutar da tua presença. Receba o fogo do Espírito Santo nessa noite. Receba o toque do Espírito Santo, o abraço do Espírito Santo.
Eu sinto o Senhor dizendo: não se apegue aos moveres antigos, não se apegue ao que passou, não se apegue. Porque eu vou fazer algo novo, eu vou me mover diferente, eu vou fazer algo novo. Não é só mais um enchimento, não é só mais um enchimento. Eu sinto Deus dizendo: eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer diferente. É uma nova porção. Eu estou levando o meu povo a um lugar mais profundo, a um incendiar diferente, mais intenso, mais amadurecido. Eu vou fazer diferente. Eu virei e me moverei novamente, mais diferente, mais intenso, mais profundo. Existe um convite. Existe um convite do Senhor. E quem aceitar viverá. Quem aceitar viverá. Ele não está longe, Ele está perto, tão perto, tão perto. E Ele está tocando, está renovando nessa noite. Se alguém ouvir a minha porta, a minha voz, ou me ouvir bater a porta, você consegue ouvir Ele batendo a porta? Estou batendo a porta. Oh, Jesus, pode entrar, Jesus. Eu aceito o teu chamado, eu aceito o teu convite. Senhor, não queremos estar alheios do que o Senhor está fazendo. Dizemos sim ao teu convite. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória. Existe um fogo em ti, um fogo em ti, que incendeia meu coração. O preferido e esperado, és amado, és adorado, o preferido.
Se assenta no teu lugar nessa hora. Pode acender só umas poucas luzes. Nós temos experimentado algo diferente como igreja nos nossos últimos cultos, nas nossas últimas reuniões. Eu acredito que o Espírito Santo ele tem feito um movimento no nosso meio. E nós precisamos saber respeitar esse movimento do Espírito Santo. Sabe que nós não somos o tipo de casa, o tipo de congregação que vai ficar incentivando uma motivação de alma, o grito. Nós não temos esse perfil como casa. Mas nós temos percebido algo muito diferente por parte do Espírito Santo. Nas últimas semanas nós temos tentado trazer mensagens. E em algum momento parece que o Espírito Santo para e diz assim, não é isso, não é para falar isso. E isso acaba deixando o nosso espírito, deixando a nossa vida, o nosso corpo muito temeroso. E nós como igreja precisamos saber entender isso. Eu creio que nós estamos sendo levados a uma estação diferente. E essas estações, elas são muito preciosas como igreja. São muito preciosas como casa. Nós temos que saber aproveitar cada estação do Senhor. E não ter pressa para sair de lá. Porque a estação passa, o movimento passa, o mover passa. E quando o mover passar, não adianta fazer força para o mover voltar. Ele se movimenta como ele quer. Ele se comunica como ele deseja. Nós estamos em uma série, estamos falando de uma vida ascensional. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele deseja falar além daquilo que nós já planejamos. Nós viemos falando nas últimas semanas que, da mesma maneira que a vida de Jesus, ela foi marcada por grandes eventos, nascimento, batismo, deserto, Getsêmani, crucificação. Nossa vida também é marcada por eventos esses que a resposta em que eu dou em cada momento vai determinar se eu prossigo com uma vida ascensional para com Deus. E eu creio que quando nós falamos dessa vida ascensional, há algo que nós não podemos não podemos nos esquecer como congregação. É que essa vida ascensional, ela é marcada em todos os momentos pela presença de uma pessoa. No nascimento de Jesus, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus envolvia os pastores. No deserto, vai dizer que ele impeliu Jesus ao deserto. No batismo, ele vem sobre a cabeça de Jesus quando ele é batizado. O Espírito Santo, ele está presente em todo momento, em toda a fase de uma vida ascensional. E eu estou bem convicto nessa noite, não era o que eu ia falar. Mas eu confesso para os irmãos que a sensação que eu tenho aqui nesse momento é como falar para você de um amigo. É como falar para você de uma pessoa da qual convivemos. O Espírito Santo, ele está presente em todo momento na vida de Jesus. Em todo momento, Jesus Cristo foi impelido pelo Espírito Santo a passar por todas as fases da sua vida e prosseguir rumo a uma vida ascensional. Se a vida de Jesus foi uma vida ascensional, e essa é a vida que eu e você devemos ter, não é? Uma vida da qual é ascensional, onde começa embaixo e termina em cima. Do mesmo jeito que Jesus Cristo nasceu e terminou lá em cima, ascendido por Deus no mais alto céu, nós também devemos viver esse estilo de vida. Tem algo comum que acontece em todos esses momentos. O Espírito Santo faz questão de estar presente em todas as fases da tua vida. Todas as fases da tua vida. Tem um escritor chamado Craig Campbell, ele fala sobre as 7 crises do homem Jesus.
E o que ele aborda nesse livro são as dificuldades que Jesus passou como homem. Jesus como homem passou por dificuldade. Eu e você como homens também passamos por dificuldade. Mas se tem algo característico em todo o ministério de Jesus, é a presença do Espírito Santo. E eu sinto que esse Espírito, ele me impele a dizer para você nessa noite, que muitas das tuas crises, dificuldades e adversidades, não foram feitas para se passar sozinhas. Esse Espírito Santo quer caminhar contigo. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, tem um único texto que eu preciso marcar aqui. Marquei. Um único texto. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós não falamos sobre uma força exterior. Nós não falamos sobre um fogo que queima. Nós não falamos sobre uma água que purifica. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós necessariamente falamos sobre uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a pessoa. Quando o Senhor Jesus estava prestes a subir, os seus discípulos vão chegar para ele e vão dizer assim: Senhor, não faça isso. Não morra, não se entregue numa cruz. E o Senhor Jesus chega a falar: é necessário que isso aconteça. E por que, Senhor, é necessário que isso aconteça? Porque se isso não acontecer, Ele não pode vir. O que é melhor que Jesus caminhando ao teu lado? Na cabeça dos discípulos, nada seria melhor que o mestre do lado deles dizendo: faça isso, pare, Vinícius, vá para lá, vá para cá. Na cabeça de Jesus, na cabeça dos discípulos, Jesus ao lado era a melhor coisa. Na lógica de Deus, Ele precisava ir, porque o Espírito Santo precisava descer. Esse tempo que nós vivemos não é um tempo qualquer. Esse tempo em que nós vivemos é o tempo onde temos o privilégio de ter o Espírito Santo aqui, no meu e no teu coração. E eu sinto o Espírito Santo falando nessa noite que muitas pessoas têm enfrentado crises sozinhas, porque ele tem ficado de fora da comunhão. Quando nós negligenciamos o Espírito Santo, corremos o risco de negligenciar aquilo que é mais importante na minha fé e na tua fé. Nossas crises não foram feitas para se passarem sozinhas. Sabe, nós falamos que quando Jesus está no Getsemane, todos os seus discípulos o abandonaram. Ele tenta fazer com que Pedro, Tiago, João, os discípulos mais próximos, ficassem com ele naquele momento. Mas apesar disso, apesar do esforço de Jesus para que eles se mantessem acordados, os discípulos não podiam estar com Jesus naquele momento. Há algumas fases da vida que de fato são feitas para mim e para você passarmos sozinhos. A Bíblia vai contar que um dia uma mulher perdeu uma dracma em casa. Ela acende a luz, começa a arrumar a casa, varre a casa, e no final ela corre para as suas amigas e comemora com elas porque achou a dracma perdida. E eu sempre me pergunto, se tinha tanta amiga, por que não botou dentro de casa para procurar? Porque tem coisas que você e eu temos que chegar sozinhos. Não é uma conclusão individualista. Não pense assim. Deus te deu o coletivo para a gente caminhar junto em muita coisa. Mas em algum momento, você vai precisar sair. Você vai sair do coletivo. E acredite, nem sempre isso é intencional. Você não queria sair. Mas há alguma coisa que as pessoas parece que já te deixam. Esse é o teu momento. Essa é a hora que você vai cruzar e passar pelo teu deserto. Mas tem algo, como eu já disse, comum em todas as passagens.
O Espírito Santo estava no Getsêmani, o Espírito Santo estava no nascimento, o Espírito Santo estava no batismo, o Espírito Santo estava no deserto. O Espírito Santo o capacita de tomar a sua cruz e passar para o outro lado. O Espírito toma seu corpo como sepultado. O Espírito de Deus o ressuscita quando está lá embaixo no Hades. O Espírito de Deus o acende quando ele fala com os seus discípulos. Em todo momento, nós conseguimos perceber um trabalho em conjunto da divindade. O Deus Pai que orquestrou tudo e planejou absolutamente tudo. Um Filho encarnado que vem cumprir com a vontade de Deus. E um Espírito capacitando em todo momento. Meu irmão, minha irmã, sem esse Espírito Santo, a minha fé e a tua fé é teórica. Teoria, tudo que nós estamos falando aqui é teoria. E nós não podemos pensar que esse Espírito Santo está de longe, está distante, esperando alguma coisa acontecer para poder falar com você através de alguém. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Às vezes você pode vir a um apelo e falar assim: Senhor, por que o Senhor falou com fulano, falou com ciclano? Por que o Senhor não falou comigo? Ele quer falar com você. Acredite, Ele quer falar com você. Às vezes quem está falando aqui não fala, mas Ele quer falar com você. Às vezes quem está falando aqui não consegue perceber, não sente de falar naquele momento, mas eu te asseguro, Ele quer falar com você. Esse Espírito Santo quer falar com você, mas nós corremos um perigo. Apocalipse 3,14, consegue projetar? Apocalipse 3,14. A Bíblia vai dizer de uma igreja com o nome de Laodiceia, e vai dizer assim: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Preste atenção, o texto está se referindo a uma igreja. João está escrevendo a uma igreja, ele está falando aquilo que está vendo, ele está escrevendo a uma igreja. E ele vai dizer no verso 15: conheço as tuas obras, e sei que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar da minha boca. Sou rico, você diz, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre e segue nu. Dou a você um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre de mim roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino os que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. João está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela tinha obra. Ela tinha obra a ponto que o Senhor conhecia as obras delas. Ou seja, de fato a igreja tinha obra, ela fazia algo para as pessoas. Era uma igreja que expressava de alguma maneira alguma coisa para as pessoas. Na concepção das pessoas daquela igreja, a igreja era rica, a igreja era bela, a igreja era bonita. Na concepção das pessoas que lá estavam, a igreja é maravilhosa. E na concepção de Deus, era pobre, era cega, era nu. E Deus vai resumir tudo. Eu entendo que o Senhor, Ele está em primeiro lugar. Todas as cartas do Apocalipse carregam uma estrutura básica. Em primeiro lugar, o Senhor está se apresentando. Em um segundo lugar, o Senhor está repreendendo. Em um terceiro lugar, o Senhor está aconselhando. E em quarto lugar, o Senhor vai dizer, vai resumir o problema daquela igreja. O que aquela igreja precisava, além de fazer tudo aquilo, pingar colírio, comprar roupa, fazer um monte de coisa. O que aquela igreja precisava, em suma, em resumo, o que aquela igreja precisava era algo muito simples: arrependimento. E não era arrependimento por pecado, irmão. Não era arrependimento por pecado, irmã.
Você não está vendo o Senhor falando que eles estavam cheios de pecado, que eles estavam todos problemáticos, que eles estavam cheios de problema? O Senhor não está falando de mentira, de imoralidade, nem nada assim. O Senhor está falando de um pecado que pode ser crucial na vida cristã. Um pecado que pode ser pontual na minha vida ascensional e na tua. Um pecado que pode determinar para onde você vai e para onde eu vou. Um pecado. Qual pecado é esse? O pecado de congregar dentro de uma igreja, mantendo o Senhor Jesus do lado de fora. O pecado de conseguir viver os meus dias sem ouvir a sua voz. O pecado de permitir com que Ele fique do lado de fora da minha casa. Claramente o texto está deixando muito claro, eu estou do lado de fora, eu vou bater na porta. Bati na porta, quem ouvir, eu entro e ceio com ele. Claramente, nós temos uma igreja que não estava se relacionando com o Senhor. Nós temos uma igreja que não estava se envolvendo com o Senhor. Nós temos uma igreja que não estava ouvindo a voz do Senhor. E o fato de não estarem ouvindo foi gerando para a igreja um cenário complicado. Foi dando para a igreja uma versão, um diagnóstico um tanto quanto difícil. Pensavam que eram ricos, mas eram pobres. Pensavam que muito tinham e nada tinham. Pensavam que estavam vestidos, mas estavam nus. Problema sério. A igreja estava passando por um problema sério. Aos olhos naturais, tudo perfeito, irmão. Tinha obra, tinha beleza, tinha aparência. Quando o trem é bom, quando o objeto é bom, não tem cara que é bom? Você já viu um objeto aí de um rico, sei lá, um carro, uma peça de roupa, não tem cara mesmo que é bom? Eles olhavam e pensavam, eu sou rico, tenho muitas coisas. E por que eles pensavam que eram ricos? Por aquilo que viam. Qual o problema? O problema é que tinha uma pessoa do lado de fora que não deveria estar. O problema é que o Espírito Santo, que seria o agente de comunhão, aquele do qual o Senhor Jesus subiu e falou, Ele vai voltar para estar com vocês, Ele vai falar com vocês. O problema é que esse Espírito Santo estava fora. E Ele vai dizer assim, eu estou à porta e bato. Aquele, no singular, que abrir a porta. Ele não vai dizer, se vocês abrirem a porta. Você percebeu isso? O texto não está no plural. Não é se vocês abrirem a porta. O texto é singular. Quem quiser abrir a porta do relacionamento. A promessa de Deus e não minha, é que Ele entraria na tua casa e iria cear contigo. Sabe o que isso significa? Significa que se você abrir a porta do teu coração, é impossível, porque Ele não mente. É impossível que o Espírito Santo não entre na tua vida. É impossível que esse Espírito Santo não te convide para um relacionamento. Você já recebeu uma pessoa na tua casa, né? Você sabe que tem uma diferença entre receber a pessoa e receber a pessoa para um churrasco. Tem ou não tem? Para um almoço. Ceia fala de desfrute. Ceia fala de relacionamento. Ceia fala de abundância. Qual o problema? Simples, irmão. Simples, irmã. Não é possível fazer uma igreja segundo o desenho de Deus, edificar uma casa segundo o desenho de Deus, sem que os nossos olhos, sem que os nossos ouvidos não estejam nele.
sem que eu abra a porta do meu coração e diga: Deus eterno, se revela para mim quem tu és. O Espírito Santo quer te contar segredos. O Espírito Santo quer encorajar você. O Espírito Santo quer impulsionar a sua vida. O Espírito Santo quer te abraçar. O Espírito Santo quer acabar com a palavra solidão na tua vida. O Espírito Santo quer que você risque essa palavra, nunca mais fale ela. Sabe por quê? Porque é verdade, irmão. Filhos, mãe, pai, amigos, todos podem nos abandonar. Estamos sujeitos às mesmas adversidades da vida. As mesmas, todos nós. Mas Ele jamais deixaria você. Jamais deixaria você. Ele é a minha e a tua promessa. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: Ele selou você com o selo do Espírito Santo. O que Ele está dizendo é o seguinte: eu não tiro esse selo por nada. Ele marcou você com o selo do seu Espírito. Em outro momento o apóstolo Paulo vai dizer assim: o Espírito do Senhor é o penhor da tua salvação. Sabe o que isso significa? Significa que Ele não te deixaria por nada. Por nada. Ah, mas você não sabe o que eu andei fazendo, você não sabe. Meu irmão, minha irmã, Ele está em algum lugar aí dentro. Eu, humano, eu deixaria você. Se você fizesse umas coisas que eu não gostasse, eu podia deixar você. A Bíblia garante que Ele não te abandonaria. Ele é o penhor da tua salvação. Ele é aquele que o Senhor deu para você e não recolherá o seu Santo Espírito. Ele é aquele dos quais os profetas que vieram antes de nós sonharam com esse momento. O momento de ter o Espírito Santo dentro. E sabe, nós não podemos distanciá-los. Nós não podemos distanciá-lo. Deus deseja encurtar as distâncias. Deus deseja encurtar as distâncias. Quando você aceita Ele no teu coração, eu não estou te convidando para aceitar Jesus, não é isso. Mas você há de convir comigo que é fácil perceber se a minha vida está sendo direcionada ou não pelo Espírito Santo. Se Ele tem o controle, é como um carro. Muitos têm o Espírito Santo no banco do carona. E aí, quando estão muito confusos, perguntam: para onde eu vou? Outros têm o Espírito Santo no banco do motorista, dirigindo o veículo. O Espírito Santo faz o que quiser. Fala do jeito que Ele quiser, mostra o que Ele quiser. O Senhor deseja encurtar as distâncias, meus irmãos. Encurtar as distâncias entre a realidade do céu e a minha realidade, e a tua realidade. Ele me deu e te deu o Espírito Santo, que em uma vida ascensional é imprescindível. Não, nem, como que é a palavra, Sérgio? Me ajuda, nem imprescindível não. Quando é indispensável. É indispensável. Indispensável. Às vezes a gente se esquece.
Às vezes a gente se preocupa mais com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar, com o que eu quero, com aquilo que eu desejo, sabe? Porque eu desejo isso. Eu acho que a cruz deve operar nesse lugar. Minha mensagem original, eu queria falar sobre a cruz. Temos muito para falar desse assunto. E a cruz deve operar no nosso ego, na nossa vida. A cruz deve operar em um monte de coisa. Mas sabe de uma coisa? Se tem um lugar que a cruz deve operar na minha vida e na tua vida, são nos nossos hábitos diários. É na nossa rotina, no nosso tempo. Operar no meu ego para que o Espírito Santo viva a minha vida. A fé, ela é resumida em 2 estágios. 2 estágios. Em primeiro lugar, você olha para a cruz e diz assim: Senhor Jesus, salva a minha vida. E aí o Senhor Jesus olha de lá de cima, seu sacrifício consumou toda a lei e ritos, todo o pecado, ele retirou a natureza pecaminosa do mundo. Ele olha para você e fala: Suelen, eu morri no seu lugar. Essa é a primeira substituição. O pecado que era teu foi substituído e outra pessoa foi castigada no teu lugar. O tempo passa e nós precisamos viver o segundo estágio da fé. Agora, você não está mais na condição pecador precisando daquele sacrifício que você já recebeu. Você avançou. Nessa altura, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: agora eu quero viver a tua vida. Há 2 substituições na fé. Primeiro é a substituição levando os nossos pecados. E a segunda substituição é a substituição de quem deseja viver a tua vida. Na primeira substituição, Ele se entrega por você, pecador. Na segunda substituição, você precisa se oferecer. Senão Ele não vai atuar. Eu já dei esse exemplo outras vezes, mas vou deixar só vivo. O apóstolo Paulo diz assim: se entreguem como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E a melhor exemplificação disso que eu encontrei até hoje é como um carro. Vendi um carro para o Guilherme, fala assim: Guilherme, está aqui o carro, vou te vender o carro. Você gostou? Gostei. Eu quero tanto, está fechado. Me paga o carro. Você me paga o carro. E eu vou lá, pego o recibo, assino no teu nome, transfiro o carro para você. E aí quando você vai pegar o carro que eu te vendi, você já pagou por ele? Eu digo assim: Guilherme, deixa eu rodar uma semana. Você fala: tudo bem, estou precisando, mas a gente se vira. Pega uma semana, fica uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses. Do que você me chamaria? No mínimo de safado, é ou não é? Eu vendi um carro e não entreguei. Assinei o recibo, disse: eu estou te vendendo. Pedi o preço que quis, mas na hora de entregar o carro, eu não tive disposição. Fiquei andando com o carro e o carro está no nome de outra pessoa. Pois, irmãos, é assim que nós vivemos boa parte da nossa vida. Nesse exemplo, você me representa. Como assim?
Você vendeu isso aqui para o Senhor. No dia que você disse, Senhor, eu te aceito, o Senhor disse, está pago. E aí o Senhor falou assim, agora deixa eu te usar. E aí eu digo assim para ele, Senhor, espera só um pouco, eu já te devolvo em 1 ou 2 semanas. Eu começo. Colesterol, carne. E aí passa mais 1 ano, o Senhor olha para mim de novo e fala, está pronto, posso te usar agora? Eu digo, Senhor, espera mais um pouco, eu ainda não estou preparado. Irmão, irmã, você nunca estará. Nunca estará. Eu vou te contar aquilo que eu faço nos momentos onde minhas pernas tremem. Todos os momentos, em vários momentos da vida, que minhas pernas tremem. Quando você sabe que não tem jeito, está com medo, estou desesperado. Você diz assim para ele, ó, Espírito Santo, faz no meu lugar. Ele vem, Ele faz. Quando você estiver apavorado, quando você não souber o que fazer, quando você tiver que falar e não souber o que falar, quando você tiver que orar e não saber o que orar, quando você não souber o que fazer da vida, você diz para ele assim, Espírito Santo, o Senhor tem a direção desse carro, dirige-me, faça isso no meu lugar. Deixa eu te contar um segredo, é daí que vem as melhores palavras, é aí que nascem os melhores conselhos, é daí que flui a mais alta sabedoria. Não é meu, nunca foi, é dele, tudo é dele. Eu posso dizer assim, Senhor, me dá o dom de cura, mas você ora pelas pessoas? Senhor, eu quero profetizar, mas você tem coragem de falar? Ofereça esse carro aí, irmão. Eu não sei se é um Corolla do ano, ou um Fusca 94, mas não muda. Sendo um Corolla ou um Fusca, para Deus não muda. Deus não se importa com ele. Não serve para Deus. Deus quer usar ele. Deus quer usar ele. Para Deus não muda. Você sabe muito, você sabe pouco. Se é feio, se é bonito, se é bom, se é ruim. Para Deus não muda. Deus quer usar o ruim como quer usar o bom. Deus quer usar aquele que não tem nem que testemunhar, que sempre teve uma vidinha assim. Como quer usar aquele ex-bruxo, ex-ladrão, ex-bandido, ex-assaltante, ex de tudo. Não muda. A semente que ele plantou na Suelen, ele plantou no Guilherme, plantou em qualquer pessoa que abre o seu coração e diz, Senhor, sei ir comigo. Como que está o teu relacionamento, irmão? Como que está o teu relacionamento, irmã? Qual foi a última vez que você abriu a porta para o Espírito Santo sentar? Com qual frequência ele faz isso? Algumas pessoas estão matando o Espírito Santo de fome. Se ele comesse somente na tua casa, ele estava lascado. Não vai cear em lugar nenhum, a porta está fechada. Essa porta que a gente fecha nem sempre é de mente pensando assim, eu vou fechar a porta para o Espírito Santo. Claro que não. Claro que não. Eu bato essa porta durante o meu dia. Quando ele diz, quero me relacionar, e eu digo, não posso. Eu bato essa porta durante o meu dia. Quando ele me leva em uma situação de extrema dificuldade, eu digo assim, deixa comigo. Eu bato essa porta durante o meu dia, quando eu estou chorando. E não digo para ele, Espírito Santo me consola, porque ele é o Espírito de toda consolação. Eu bato essa porta quando eu esqueço que ele é o ajudador, auxiliador, consolador, fogo consumidor, poder que te capacita.
Eu bato essa porta quando eu digo para Ele, Espírito Santo, não. Pensando que tudo vem de mim. Eu bato essa porta quando eu olho para uma situação e digo, é impossível. E esqueço que Ele está do lado de fora batendo e dizendo, deixa eu entrar. E vivemos uma vida acostumado com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, pastores, líderes, nós não somos o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. No teu dia mal, acredite, talvez não estejamos lá, não esteja ninguém lá, mas Ele vai bater na tua porta, como em todos os dias da tua vida, e vai dizer para você assim, se você abrir, eu entro e ceio contigo. Se você abrir, eu entro e me relaciono contigo de novo. Por muito tempo eu pensei que o Espírito Santo era um grande mistério. E por mais que falasse, Ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa, eu pensava que Ele era uma força misteriosa. E vinha em momentos específicos, de maneiras específicas, de um modo específico, até que Ele mesmo nos conduz a um lugar aonde muda a sua concepção. Ele é um amigo. Ele é um Deus poderoso que bate na porta do teu coração todos os dias. E quem abrir, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de gente. Ele não escolhe, Ele não bate na porta de um e esquece de bater na porta de outro. Ele não faz acepção de classe, Ele não faz acepção de cultura. Ele bate na porta de todo homem, de toda mulher, qualquer um que parar os seus ouvidos perceberá o Espírito Santo batendo no seu coração. Batendo no seu coração, abra a porta. Eu não sei a fase da vida que você está vivendo, irmão. Eu não sei a fase da vida que você está vivendo, irmã. Eu não sei se você se encontra, em qual estação você se encontra, eu não sei. Mas Ele se faz presente em todas. E prometeu para mim e para você, que jamais nos abandonariam. O mesmo Espírito que capacitou Pedro a falar com aquela multidão de gente que tinha matado o Senhor. O mesmo Espírito que capacitou Paulo a ser apedrejado, voltar para dentro da cidade e pregar. O mesmo Espírito que capacitou Maria a dar à luz a um menino. O mesmo Espírito que capacitou José. O mesmo Espírito que capacitou todos os homens das Escrituras. Quer capacitar você. Quer elevar você acima das crises, acima das adversidades, acima das dificuldades. Esse mesmo Espírito quer pegar na tua mão e quer dizer assim, vamos passar juntos. Vamos passar juntos. O apóstolo Paulo gostou tanto desse negócio de não ser ninguém, que ele chega a dizer assim, quando sou fraco, é então que estou forte. Ele percebeu que não importava se ele sofria nudez, ou se ele tinha toda a roupa do mundo. Ele percebeu que não importava se ele não tinha o que comer. Ele percebeu que com o Espírito Santo no seu interior, olha como ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só o Espírito Santo pode me capacitar e te capacitar a enfrentar as adversidades da vida. Só o Espírito Santo pode me capacitar e te capacitar. Só o Espírito Santo. Ele quer usar você, irmão. Ele quer usar você, irmã. Não tem um homem nessa terra que não tenha que ser usado. Que não tenha que ser usado nenhum homem, porque a semente é a mesma, o Espírito Santo. Não importa se a Jéssica sabe falar ou não sabe, ele quer usar a Jéssica. Não sei como, ele tem formas. Não importa.
Porque quem faz através de quem fala é o Espírito Santo. Quem vai fazer através da Jéssica é o Espírito Santo. Quem faz é a mesma pessoa. Ele coloca no nosso coração o querer e o realizar. É o Espírito Santo que realiza as coisas na nossa vida. E a Bíblia vai dizer assim: nem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. Tentamos conquistar as coisas com as forças dos nossos braços. Tentamos ganhar com a força do nosso braço. Eu vou conseguir. Eu vou. Você até pode. Mas tem coisas que não se conquistam assim. Só podem ser conquistadas pelo Espírito Santo de Deus. Fique de pé no seu lugar nessa hora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Algumas pessoas vão escutar nessa noite o toque do Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que esse toque ele vem de uma maneira audível, mas nem sempre é. Como assim? Não estou entendendo, Neto. Simples. Às vezes nós pensamos que o texto está dizendo assim: você vai escutar eu batendo na porta. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo bate na porta do nosso coração de uma maneira diferente. Não é de uma maneira audível. Como que é? Sabe como? Ele te leva ao esgotamento. Aí quando você está esgotado, você fala: o que eu faço? Aí você percebe que tem alguém batendo na porta. Eu acho que o Espírito Santo pode me ajudar. Ele pode te levar à solidão. Sabe para quê? Para lá no lugar da tua solidão, você sentir ele batendo na porta. Eu estou aqui, pode falar comigo. Como que o Espírito Santo bate na porta? Ele pode te levar a muitos lugares, só para fazer você perceber: eu estou aqui e quero entrar para ceiar contigo. O Espírito Santo deseja relacionamento, irmão. O Espírito Santo deseja relacionamento, irmã. Não outra coisa. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você acredita no que eu estou falando, mas você pode sair daqui totalmente mudado. Porque eu posso te dizer sem dúvida que a minha vida mudou de uma noite para outra. Pessoalmente, eu posso testemunhar isso para você. Minha vida mudou do dia para a noite. Quando eu entendi que o Espírito Santo era meu amigo, e ele estaria comigo por todos os dias da minha vida. Não há um lugar que você vá, que eu vá, que o Espírito Santo não vá também. Não há nenhuma igreja. Não importa se tem 10 pessoas, 10 mil, 20 mil, 50 mil, não me importa. Porque quem vai falar aqui é o Espírito Santo. Quem precisa falar lá é o Espírito Santo. Não importa. Ele precisa falar, não eu. Se eu abrir minha boca, eu atrapalho. Preciso permitir os sentidos do Espírito Santo, ele falando ao meu coração, ao teu coração. Eu não sei o momento que você vive na tua vida, mas eu quero falar com você nessa noite. Só com você nessa noite, que sente o Espírito Santo batendo na porta do teu coração.
Sente que Ele deseja mais relacionamento. Talvez você já está se relacionando, mas sente que Ele está batendo na porta dizendo: eu quero mais. Bem, não vou descrever muito esse apelo não. Se você sente isso aí, vem aqui na frente. Vamos orar por você nessa hora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Diga assim para Ele nessa noite. Diga assim: boa noite, Espírito Santo. A ele a Diz para Ele: boa noite, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu abro a porta do meu coração para você nessa noite. a ele a glória, pra sempre. Amém. Vai, diz para Ele, diz: Espírito Santo, como é que você está? Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas Aí diz assim para Ele, diz: Espírito Santo, o Senhor é tão grande. O Senhor é tão grande. Por que o Senhor está aqui dentro de mim? quão insondáveis seus juízos e seus. Diz para Ele, diz: Senhor, como que o Senhor pode habitar aqui dentro? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Como que eu sei que meu relacionamento com o Espírito Santo precisa de uma curadoria? Como que eu sei? Pensa ainda agora na sua cabeça, pensa na sua mente aí, a pessoa que você mais ama nessa terra. Pensa aí. Não precisa pensar tanto, a gente logo já tem na cabeça, não é verdade? Você se relacionaria com essa pessoa do mesmo jeito que você se relacionaria com o Espírito Santo? Se sim, você está bem. Se não, você precisa dele. Se você dedicasse para o Espírito Santo o mesmo tempo em relacionamento, se esse mesmo tempo você dedicasse ao Espírito Santo, você dedicasse ao seu cônjuge, seria suficiente para manter teu relacionamento? Se sim, você está ótimo. Continue. Se não, você precisa dele.
Você precisa dele loucamente, irmão. Enquanto nós cantamos mais um momento esse refrão, eu quero convidar. Se mais alguém sente, nós vamos ser rápidos. Se mais alguém sente que precisa desse relacionamento com o Espírito Santo, venha cá, dê um passo à frente, ainda dá tempo. O Espírito Santo vai imprimir sentimentos na tua alma. Você vai começar a sentir sentimentos que não são teus. Quando ele estiver triste, você vai ficar triste. Quando ele ficar feliz, você vai ficar feliz. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, você vai sentir um aperto no coração. É o Espírito Santo com saudade dela. Você nunca viu ela na vida, mas você está sentindo saudade. Não é você que está sentindo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar visões. Vai permitir que você veja com os seus olhos. O apóstolo Paulo vai dizer: todos podem profetizar. Dá seus olhos para o Espírito Santo. Não tem um dia sequer que ele não fala, que ele não mostra. É um relacionamento. Ele não se nega não, irmão. Irmã, ele não se nega. Ele não se nega. Todos os dias que você dobrar teu joelho, todos os dias que você disser: Espírito Santo, o que eu faço? Ele vem. Todo dia que você falar: Espírito Santo, me ajuda, ele ajuda. Espírito Santo, me consola, ele consola. Experimenta dizer aí, ó. Diz para ele assim: Espírito Santo, o que você deseja? Ai, pergunta para ele. Pergunta você para ele. Diz: Espírito Santo, o que o Senhor deseja de mim? Mas pode perguntar, ele vai responder você, irmão. Vem uma convicção interior do que precisa ser feito. Espírito Santo. Vem uma convicção interior do que precisa ser feito. Tu és a minha canção, Espírito Santo. Pra gente finalizar, diz pra ele aí, você, diz pra ele qual o sentimento do teu coração nessa noite. Olhe para mim só por 20 segundos. Talvez um pouquinho mais. Hoje eu estava na igreja. Não era convertido. E o pastor estava pregando sobre João 4. O pastor estava pregando alguns bons anos atrás. E ele falou que quem bebia das águas de Deus jamais tinha sede. Eu fiz uma oração ingênua, encostadinho numa pilastra. Eu falei: não acredito. Mas se for verdade, me deixa beber dessa água hoje. Acho que eu acreditava, mas alguma coisa mexeu no meu coração. Eu tinha que ter desconfiado ali que o Espírito Santo fala. Ele escuta. E ele está realmente preocupado em se relacionar contigo. Pergunta aí com suas próprias palavras. Ninguém melhor para te responder isso do que ele. Ninguém melhor do que ele.
Fala, Senhor, o que o Senhor deseja? Você vai ver que algumas vezes Ele traz pessoas às nossas mentes. E não pensa assim, ó, é porque o pastor está falando, essas coisas estão vindo na minha cabeça. Não pensa nisso, não. Ele vem trazendo. E com o tempo você vai ficando tão nítido, você sabe que não é seu, é dele. Diz para ele. Eu posso ouvir o Espírito Santo. Eu posso ouvir o Espírito Santo falando para algumas pessoas aqui nessa noite. Eu posso ouvir de uma maneira muito específica. Com alguns de uma maneira muito específica. Pedindo coisas específicas. Agora eu convido toda a igreja para nós orarmos juntos. Vamos lá, vamos dizer assim: Espírito Santo, Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor está aqui em mim. porque o Senhor está aqui em mim. Eu abro a porta do meu coração Eu abro a porta do meu coração para o relacionamento. para o relacionamento. Abro mão de tentar coisas pela minha força Abro mão de tentar coisas pela minha força. e te peço, faça isso no meu lugar. faça isso no meu lugar. Diz aí agora, cada um tem seus motivos. Diz que você precisa que o Espírito Santo te ajude. Ele é o nosso ajudador. Espírito Santo, eu te agradeço nessa noite pela tua presença nesse lugar. Eu te agradeço porque o Senhor sempre vem. Te louvo porque o Senhor sempre fala. Se porventura alguém aqui nessa noite que não é batizado com o Espírito Santo, eu te peço nessa hora, batiza-os, Senhor, no teu poder e na tua graça. Batiza-os, Senhor, no teu poder e na tua graça. Que esse batismo seja marcado nessa noite. Seja marcado por novas línguas, Senhor. Eu oro pelo teu fogo nessa noite. Que o Senhor possa queimar aquilo que não provém de ti. E que venha purificar tudo que é teu, Senhor. Eu oro por um batismo de amor, um batismo de misericórdia. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos capacite. Algumas pessoas sentem de orar por algum dom. Sentem de orar por dons, por ministérios. Alguém que está aqui na frente? Eu sinto de orar por esse dom, eu sinto de orar por isso.
Mas alguém que está aqui na frente, eu sinto o Espírito Santo falando comigo. Eu sinto de orar por isso. Eu não sei se é o Espírito Santo. Você pode estar um pouco confuso, não tem problema. Mas alguém aqui na frente alguém tem pensado assim, ó: Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer? Alguém orou isso aqui na frente, durante esse momento, durante esse processo, aí atrás? Alguém? Com a mãozinha. Eu só preciso saber. Se foi você, você só dá uma ceninha para mim assim, ó. Alguém aqui nessa casa, em algum momento, sentiu alguma coisa com relação ao ministério de louvor? Alguém? Sim, não estou enxergando. Essa é a sensação que eu tenho. O Espírito Santo está impelindo pessoas aqui. Não sou eu que estou falando, Ele está falando. Ninguém falou de dom, ninguém falou de ministério. Algumas pessoas estão sentindo coisas específicas. É o Espírito Santo que está falando. Agora escreve no teu coração: esse é o jeitinho que Ele fala. Às vezes é sutil, às vezes mas já ganhando força de acordo com o relacionamento. Então, só para a gente conseguir enxergar, você mantém sua mãozinha assim, ó, só por alguns segundos. Louvor. Algum dom espiritual, mãozinha. Algum ministério específico, mãozinha. Abre a sua mão aí onde você está. Que o Espírito que capacita, que o mesmo Espírito que capacitou homens nas Escrituras, no velho pacto, capacitando Abraão a largar sua casa, sua parentela, sua terra, Moisés a cruzar o Mar Vermelho, que o mesmo Espírito que capacitou Jeremias com uma mensagem delicada, Pedro, que o mesmo Espírito que capacitou homens ao martírio, a pregação do Evangelho, a coragem, que esse Espírito esteja repousando sobre tua vida nesses dias. Que você conheça o Espírito da consolação, o ajudador, o teu melhor amigo. Senhor, eu oro por cada pessoa aqui nessa noite. Percebo o Senhor falando diversas coisas com diversas pessoas. Que essa noite seja marcada pelo início ou por um desenvolvimento mais profundo da maior amizade e relacionamento que faremos nessa vida. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Hoje eu tenho um álibi perfeito. Eu ia encerrar e falaram que eu podia ficar mais 10 minutos. Que eles estão passando alguma coisa lá na Gracinha ou fazendo alguma coisa. Então, eu vou dar os nossos avisos, os nossos recados. Pode acender umas luzes, por favor.
Você que nos visita, uma salva de palmas para quem nos visita aqui. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você nessa casa. Durante essa semana, nós não temos reunião de mulheres na quarta-feira, por um motivo específico. Tem jogo de Copa do Mundo e muitas pessoas vão fazer comunhões aí nas suas próprias casas, com outras pessoas, né? Então, não temos por esse motivo. Na quinta-feira, temos reunião de homens normalmente, né? Então, você que é um homem, participe, esteja presente, tem sido um tempo muito bom. Hoje pela manhã tivemos uma manhã tão boa nesse CTN, né? De palavra, de comunhão, como é bom. Eu gosto muito dessas reuniões, especialmente nesses domingos de inverno, né? Bem frio de manhã, mas quando sai o sol, triste é ter que entrar ali, nem depois ficar no frio daquele salão, mas pelo menos ali é sempre um momento muito bom de comunhão. Agora eu tenho alguns avisos que você precisa se atentar. Número 1, em primeiro lugar, no domingo que vem, nós temos Santa Ceia aqui na igreja. Então, domingo que vem, temos Santa Ceia aqui na igreja. Além de ser um domingo especial pela Santa Ceia, né, já é algo especial por natureza, nós temos também o hábito de apresentar novos membros nas reuniões de ceia. Então, se você está nesse lugar e deseja membrar-se nessa casa, deseja caminhar conosco, essa é a hora. Na verdade, passou da hora, mas é um momento de, pelo menos, você falar, olha, eu quero isso. Você pode falar para qualquer um dos pastores dessa casa, né, para a gente estar fazendo aí o procedimento contigo, que é muito simples, mas é necessário que seja feito, ok? Então, domingo que vem, nós temos Santa Ceia aqui na igreja e também a apresentação de novos membros. Se esse é o desejo do teu coração, essa é a hora e será um prazer recebê-los aqui. Em segundo lugar, se você está aqui nessa noite e deseja se batizar, você também pode dar o seu nome para que a gente esteja fazendo aí o procedimento a respeito do batismo, né? Esteja dando início ao curso e marcando uma data. Não temos uma data para o batismo, só temos falado mesmo, a princípio, captando essa turma para a gente dar início, de fato, ao projeto, ao trabalho. Até aí, amém? Foi? Qual é? Eu tinha 2 avisos? O segundo. Bem, nós estamos aí no impasse dos nomes, vai ter nome ou não vai ter nome, se vai ser retiro, se vai ser acampamento, chame o que você quiser. Sexta, sábado, domingo, nós vamos estar retirados no sítio do pastor Valber, lá em São José. Quem já foi lá? Então, nós vamos depois botar algumas fotos aí, algumas imagens, para que você possa também estar participando e também conhecendo. E no próximo domingo, no domingo da ceia, eu quero aproveitar aqui para já deixar para você não falar que eu peguei você de surpresa, ok? Nós vamos fazer uma única condição para quem fizer a inscrição no domingo. Irmão, nos últimos anos, a gente vem levando a coisa, né, com o olho fechado. Em que sentido? Eu não vou, então tudo bem. Não vai. Chega no final, a gente fica, vamos. E com isso, a gente sempre tem muito problema no final. Não por pagamento, mas por compromisso. A gente tem que comprar as coisas, não sabe quantas pessoas vão, né? Então, assim, é o mínimo. Não é nem... É o mínimo mesmo. É saber quantas pessoas vão para a gente chegar lá. Você quer chegar lá e ter uma feijoada decente para você comer, um almoço decente? Não é, Patrícia? Então, assim, para você chegar lá, para você abençoar a Patrícia... no último, eu estava vendo aqui, no penúltimo retiro que a gente fez, sobrou 2 caixas de leite fechada. Então, por que sobrou? Por culpa tua, que não fez a inscrição antes. Nós vamos tirar o Jefinho, que fez a lista da compra exagerada. Eu vou deixar ele de fora dessa hoje, quando ele estiver aqui... Verdade. Pior, né? Na verdade, a culpa é de quem não fez a inscrição e não foi, exatamente. Então, no domingo que vem, nós vamos fazer aqui as condições para você estar participando do retiro. Eu não lembro as condições que são e as datas quais são, não lembro nada. Eu não sou pessoa, quem lembra? 18. Então, final de semana, 18 de outubro. 16, 17, 18 de outubro. Lara, me ajuda aí. 16, 17, 18 de outubro. Hoje eu culpo a Lavínia e o Alif, que era eles que deveriam estar aqui dando esse recado. Não era eu, viu? Mas, 16, 17, 18 de outubro. Outra coisa legal. No sítio do Valber, né, tem suítes e tem também alojamentos. Então, qualquer pessoa que fizer a inscrição com antecipação, de maneira antecipada, e desejar ficar nas suítes com a família,
pode ficar, mas você precisa dar o teu nomezinho para que a gente esteja organizando tudo. Então, na próxima semana, nós vamos fazer as inscrições e isso eu lembro, quanto que vai ser para você poder fazer a inscrição? Quanto que é o mínimo? Nós vamos dividir aqui, você pode pagar todo mês, não precisa passar cartão, só se você quiser, custa R$50 para você fazer a sua inscrição. E isso é tudo. A princípio, eu sei que é final de mês, eu sei disso tudo, mas junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses até lá. Se você der R$50 no mês de junho, vai ficar em suaves parcelas para você que fizer a inscrição no próximo mês de R$50 por mês. Ou seja, a ideia é que você vá. Tem sido um tempo muito legal. Tem piscina, tem sauna, tem toboágua para quem quiser descer para as crianças, tem lago para quem quiser pescar. R$250 para quem fizer no domingo que vem, tá? Para quem fizer no domingo que vem. E acredite, vai valer esse ano, tá? A gente fica sempre assim, a melhor condição. E aí toda semana tem uma melhor condição. Não, a melhor condição é a condição do domingo que vem. Tá? Então marca o que eu estou falando aí, está gravado no YouTube, está marcado. A melhor condição é para quem fizer a inscrição na próxima semana. Então, vamos lá. Amém? Estou dizendo só para você se preparar. Domingo que vem, convide as pessoas, esteja aqui presente, vamos participar desse momento tão bom que é a Santa Ceia do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Segunda-feira, terça-feira, formatura do MMI. Amém? Mais uma turma. Faltou algo? Não? Amém? Feche seus olhos, abra suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite em tua presença. Te agradecemos pelo momento que nós tivemos, Pai, de adoração, da palavra. Nós pedimos, Deus, que cada palavra que foi lançada aqui no nosso coração encontre um terreno fértil, Senhor Jesus, e que o Senhor tenha recebido de bom grado, Deus, todo louvor, toda adoração aqui nesse lugar, Pai. Nós colocamos a vida de cada um agora diante do Senhor, cada família aqui representada, Pai. Nós abençoamos os lares aqui nessa noite, no nome de Jesus, e que o Senhor possa nos guardar até nos reunirmos aqui mais uma vez para engrandecer o Teu nome e adorar pelo que o Senhor é. Te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém.